Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, iremos ler do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contenda sobre palavras, para que nada aproveitem senão para a perversão dos ouvintes. Então o apóstolo Paulo, dando direcionamento a Timóteo, para ele trazer à memória somente o que for do reino de Deus. Trazendo à memória os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos confirmar no contexto do versículo 8, contexto anterior, imediato, que diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Então, o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo trazer à memória os atos e ações de Jesus Cristo, para Timóteo não ficar se deixando levar pelas coisas que estavam acontecendo ali, onde estavam tendo pessoas que estavam querendo desviar ele do foco de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ter sempre em mente Jesus Cristo em nossa mente, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das pessoas que se intitulam até mesmo líderes espirituais, que te desviam da fé. Tem pessoas que desviam as pessoas da fé sorrateiramente, deixam de pregar a palavra da eternidade para pregar a palavra dos bens materiais. Elas deixam de pregar a verdade do arrependimento, da conversão, e pregam somente massagens de ego, que você é lindo, que você é precioso para Deus, e que você vai ser abençoado, e que Ele te ama, mas não falam a verdade de que precisa ter arrependimento. Para receber perdão é preciso negar a si mesmo, é preciso se arrepender e abandonar. Existem pessoas que elas proclamam palavras que acabam desviando as pessoas do foco. Versículo 15. Procura apresentar-te aprovado a Deus. Esse procura é traduzido em seja zeloso nas suas ações, nas suas atitudes. Nós temos que ser zelosos, nós temos que ter atenção naquilo que nós praticamos. Se aquilo está agradando a Deus, quando ele fala, procura apresentar-te aprovado a Deus, a minha atitude, a sua atitude diante de Deus está sendo agradável? Está sendo aquilo que condiz ser realmente de Deus? Ou as nossas atitudes, nossos atos têm sido reprovados diante de Deus? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, orienta Timóteo, independente das circunstâncias externas, ele tem que se apresentar diante de Deus com as suas atitudes, de forma de que, com que o obreiro não tendo que se envergonhar, para que ele seja íntegro e repartidor da palavra da verdade. Nós temos que permanecer íntegro e compartilhando da palavra da verdade, buscando orientar as pessoas a viverem no propósito da eternidade com Deus, não do propósito dessa terra, porque a terra terminará com fogo e enxofre. Mas a eternidade com Deus é isso que nós temos que proclamar. Para que temos a eternidade com nosso Deus, nós temos que focar na obra redentora de Jesus Cristo. Ele falou para nós se arrependermos e seguir Ele, abandonar o pecado e seguir Ele. Veja, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo a apresentar-se com as suas atitudes diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu tenho que viver de uma forma de que eu não tenho de que me envergonhar.
Eu tenho que viver de uma forma onde Deus está olhando para mim e está se orgulhando das minhas atitudes. E está se alegrando com o que eu estou fazendo. Versículo 16. Foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. Então o apóstolo Paulo continua orientando a Timóteo. Foge dos falatórios profanos. Nós temos que fugir de falatórios de que não tem crescimento nenhum. Não tem direção, o propósito da eternidade. Nós temos que fugir desses falatórios profanos e vãos que só produzem perdição. Versículo 17. E a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo de que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Ele cita 2 homens aqui, que estavam se titulando mestres da lei também ali. Só que eles estavam se desviando da verdade. Como que uma pessoa se desvia da verdade? Quando ela para de pregar o evangelho da eternidade e começa a pregar somente o evangelho terreno. O evangelho da verdade é o evangelho de que nós temos que se arrepender, crer em Jesus Cristo e pensar na eternidade. Esse Himeneu e Fileto estavam desviando as pessoas da fé, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, de que eles não iriam ressuscitar por intermédio de Jesus Cristo. As pessoas estão mais preocupadas em pregar as coisas terrenas do que as coisas espirituais eternas. Tenha em sua mente a eternidade. As coisas terrenas nós temos que obter devido aos nossos esforços, devido à nossa dedicação, devido ao nosso empenho. Mas a eternidade é por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, afaste-se da iniquidade. Nós temos que permanecer com este selo, de que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, mas nós que conhecemos a Deus, nós temos que afastar da impiedade, afastar da iniquidade, tendo a nossa conduta naquilo que agrada a Deus. Que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo da verdade nos conduz à verdade, fazendo aquilo que agrada a Deus. Quem conhece a Deus e quem conhece a Cristo, afaste-se da maldade. Todos nós temos que viver dessa forma. Amém? Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.